Se você já é um seguidor aqui do nosso canal, certamente você conhece todos os benefícios proporcionados pela energia solar, que é uma fonte limpa, sustentável e que traz economia direta para o nosso bolso. Mas para garantir a segurança e eficiência do sistema de energia solar, é fundamental que sejam adotadas as práticas corretas de um bom aterramento. Um aterramento bem feito, ele não só protege as pessoas de choques elétricos, como também protege os componentes do sistema e otimiza, assim, o desempenho global de todo o conjunto de equipamentos. Então hoje você vai aprender como deve ser feito o aterramento de um sistema de energia solar, garantindo assim um funcionamento mais confiável e também duradouro do seu equipamento. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Capriglione, especialista no segmento de energia solar fotovoltaico e também fundador da Invicta Energia Solar. Aterrar é um procedimento essencial em sistemas elétricos, incluindo também sistemas de energia solar fotovoltaico. O aterramento ele protege as pessoas de choque elétrico, além também de proteger os equipamentos e dispositivos elétricos conectados diretamente nesse seu sistema. Então no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é, para que serve e como que você vai fazer uma boa instalação desse seu aterramento no seu sistema de energia solar. A gente vai conhecer a forma correta de aterrar e também os principais componentes e equipamentos necessários para poder garantir um aterramento seguro e confiável. Então você já sabe, né? Deixa o like aqui nesse vídeo que você vai ajudar com certeza no crescimento do canal. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo quando vai saindo semanalmente aqui no canal, diretamente aqui no Clube do Integrador. Combinado? Já fez? Então bora lá! O aterramento é um processo essencial em sistemas elétricos que envolve basicamente a conexão de uma parte do circuito elétrico diretamente ao solo, estabelecendo assim um caminho de baixa resistência ou de menor resistência para a corrente elétrica conseguir fluir caso tenha alguma falha ou caso tenha um curto-circuito nessa sua rede. O aterramento ele é muito importante porque proporciona segurança protegendo as pessoas contra choques elétricos. Quando ocorre, por exemplo, uma falha em um sistema elétrico, o aterramento ele fornece um ponto de menor resistência ou de baixa resistência para a corrente elétrica conseguir fluir, impedindo assim que ele passe diretamente pelo corpo humano, diminuindo assim o risco e também ferimento ou até mesmo a fatalidade dessa pessoa. O aterramento ele também contribui para a prevenção de incêndios originados por de repente falhas elétricas ou sobrecarga desse seu sistema, evitando assim o acúmulo de corrente e materiais inflamáveis, o que poderia causar até mesmo incêndio. Além disso, o aterramento protege os dispositivos e componentes conectados ao sistema elétrico por danos causados por sobretensões ou corrente de falta. Ele também contribui para a estabilização da tensão no sistema elétrico, garantindo que os equipamentos eles operem de maneira correta e dentro das especificações estabelecidas pelo fabricante ou até mesmo pela concessionária que atende localmente. Aterrar no sistema de energia solar é fundamental para a segurança das pessoas, proteção dos equipamentos e também para garantir o desempenho geral desse seu sistema. Além disso, o aterramento ele também é obrigatório. A instalação de sistema fotovoltaico é classificada diretamente pelo poder público como sendo uma reforma e por isso a configuração elétrica desse sistema deve estar em conformidade diretamente com a norma NBR 5410, que basicamente essa norma ela estabelece que todas as instalações novas ou até mesmo reformadas devem obrigatoriamente contar com uma infraestrutura de aterramento. Um aterramento bem feito protege os componentes e dispositivos do sistema fotovoltaico, como os painéis solares, inversores, até mesmo controladores de carga, no caso dos circuitos off-grid. Esses equipamentos, por mais robusto que pareça, eles são sensíveis a sobretensões ou até mesmo descargas atmosféricas e por esse motivo precisam estar bem protegidos. Um outro benefício do aterramento em sistemas de energia solar fotovoltaico é a estabilização da tensão diretamente no sistema elétrico, que ele garante que os equipamentos funcionem corretamente e dentro das especificações ao estabelecer um nível de tensão de referência para todos os componentes que envolvem o circuito. Para aterrar um sistema de energia solar fotovoltaico da maneira certa ou da maneira correta, é necessário alguns componentes e equipamentos. Em primeiro lugar, você vai precisar de uma haste de aterramento, que basicamente são barras metálicas que são enterradas diretamente no solo e atua como principal ponto de conexão à terra. Será necessário também adquirir o condutor de terra, que é o cabo utilizado para conectar os componentes do sistema fotovoltaico às hastes de aterramento. Você só precisa se atentar ao tamanho da bitola do cabo e se ele precisa ser de cabo de cobre nu ou não,
iluminação. Algumas concessionárias solicitam que seja este o tipo de cabeamento de aterramento em sistema de energia solar fotovoltaico, principalmente se você estiver fazendo a instalação de uma usina solar fotovoltaica. Depois também tem os conectores de aterramento, que são utilizados para unir os condutores de terra às hastes de aterramento e aos componentes do sistema fotovoltaico. Só se atente também se essa sua haste diretamente conectada ao cabo precisa ser feita uma solda exotérmica. Algumas concessionárias solicitam isso também. Outro componente importante são os dispositivos de proteção contra surtos, ou DPS, que protege o sistema fotovoltaico e os equipamentos elétricos conectados a ele contra sobretensões transitórias causadas por descargas atmosféricas ou até mesmo eventos de chaveamento diretamente na rede elétrica. Além também desses componentes principais, ferramentas e equipamentos de medição como o terrômetro e multímetro pode ser necessário para verificação da resistência de solo e garantir que o sistema de aterramento esteja funcionando de forma adequada. Se não me engano, o recomendado de acordo com a norma é que a resistência de aterramento ideal esteja dentro de 2 a 4 ohms de resistência. Claro, se for abaixo disso, melhor ainda. Para reduzir a resistência do seu aterramento, basta basicamente inserir mais hastes de aterramento ao seu sistema e também se atentar ao nível de resistência do solo. Existem, por exemplo, tratamentos específicos para o solo no caso de alta resistência, utilizando até mesmo o cal e malha de aterramento para redução de resistência do seu sistema. Este tipo de tratamento geralmente ele é utilizado mais em usinas fotovoltaicas. Apenas lembrando aqui, tá, que eu estou dando apenas dicas e é fundamental que um profissional qualificado e especializado na área esteja atuando dentro desse seu projeto para fazer a correta avaliação do que precisa ser feito para o seu sistema de aterramento ter uma boa eficiência. Existem diversas técnicas de aterramento aplicáveis ao sistema de energia solar e cada uma com suas características, vantagens e também desvantagens. O aterramento de sistemas de corrente contínua ele é um método basicamente que os componentes de corrente contínua do sistema fotovoltaico, como os painéis solares e também os controladores de carga, eles são aterrados. A conexão à terra é feita através de um condutor de terra ligado aos componentes do sistema e diretamente à haste de aterramento. Também existe o aterramento de corrente alternada, que consiste basicamente no aterramento dos componentes de corrente alternada do sistema fotovoltaico, como até mesmo o inversor e toda a estrutura metálica que contém ali no sistema. Ele é geralmente realizado conectando-se um condutor de terra entre a haste de aterramento e o neutro do inversor, e esse tipo de conexão a gente dá o nome de equipotencialização. O aterramento do suporte dos painéis solares também é muito importante, já que o suporte da estrutura metálica dos painéis solares eles também devem ser aterrados. Isso protege basicamente a estrutura e os painéis solares contra descargas atmosféricas. Por fim, tratando diretamente sobre o aterramento do sistema de equipotencialização, que visa assim garantir que todos os componentes metálicos do sistema fotovoltaico e também da instalação elétrica estejam no mesmo potencial elétrico. A realização do aterramento do sistema fotovoltaico é uma tarefa que exige conhecimento técnico, portanto, deve ser feito preferencialmente por um profissional qualificado. Antes de aterrar um sistema, é importante consultar as regulamentações e diretrizes, incluindo até mesmo a NBR 5410 e as especificações do fabricante dos componentes do sistema. Só lembrando, se você não fizer um aterramento bem feito, é muito melhor você não ter esse aterramento do que você fazer um aterramento que tem uma resistência muito alta. Isso pode até ser mesmo prejudicial para nós quando a gente toca em algum tipo de estrutura ali e acaba tomando um choque. Outro passo importante é fazer a análise do solo para determinar o tipo de solo, a resistividade e a profundidade também do lençol freático. Essas informações vão ajudar a escolher o tipo de haste de aterramento e a profundidade também da instalação. Só lembrando, a profundidade do lençol freático é algo muito difícil para a gente conseguir mensurar, mas se você tiver essas outras especificações, com certeza você já vai estar fazendo um bom aterramento. Além disso, o profissional deve escolher as hastes de aterramento, condutores de terra, conectores, dispositivo de proteção contra surto adequado, que são os DPS, as condições do local e as especificações técnicas também do sistema para a gente fazer um sistema de aterramento que realmente vai seguir todas as normas e regulamentações para a implementação desse tipo de aterramento. O profissional vai enterrar as hastes de aterramento no solo, mantendo a distância recomendada entre elas e garantindo que a profundidade da instalação esteja de acordo com as diretrizes. Ele vai usar também os condutores de terra para conectar os componentes do sistema fotovoltaico diretamente nessas hastes de aterramento. Em seguida, ele vai conectar a estrutura metálica dos painéis solares diretamente nessa haste de aterramento, utilizando um condutor de terra. Isso vai garantir a segurança e a proteção contra descargas atmosféricas. E por fim, o profissional ele vai usar um terrômetro para medir a resistência do sistema de aterramento e certificar assim que ele está dentro dos limites aceitáveis. Só lembrando aqui que o terrômetro ele é um equipamento utilizado para medir a resistência de aterramento e o megômetro ele é um equipamento utilizado para medir a resistência de isolação. Nesse caso do aterramento do sistema de energia solar, a gente utiliza o que a gente chama de terrômetro.
A manutenção e a inspeção desse seu aterramento em sistema de energia solar fotovoltaico, eles são importantes para garantir a segurança, a confiabilidade e também a eficiência desse seu sistema. Então é importante que a gente realize inspeções visuais regulares dos componentes do sistema de aterramento. Também é importante a gente verificar se tem sinais de corrosão, danos ou até mesmo desgaste e se os componentes estão firmemente conectados e bem fixados. Utilize também um termômetro para medir a resistência de aterramento, garantindo que ele esteja dentro dos limites aceitáveis. Valores típicos aí de resistência de aterramento eles podem variar, mas conforme eu citei aqui, a norma ele pede para que seja de mais ou menos de 2 a 4 ohms em média. Se for menos do que isso, melhor ainda. Só lembrando, é muito difícil a gente chegar nesses valores, mas o ideal é que fique próximo a essas medições. E também, dependendo da época do ano, a resistência do solo ele tende a aumentar ou até mesmo diminuir. Por exemplo, em períodos de muita chuva, a resistência do solo tende a diminuir devido à umidade do próprio solo ali. Em períodos secos, ele tende a aumentar. Então, por isso, ele é bem variável esse tipo de medição. Verifique todas as conexões entre os componentes do sistema de energia solar e também certifique-se de que eles estão corretamente aterrados e também equipotencializados. Conexões soltas ou danificadas devem ser reparadas ou até mesmo substituídas. Proteja também as conexões e componentes do sistema de aterramento contra a corrosão utilizando materiais resistentes e aplicando também revestimento anticorrosivo. Verifique regularmente a eficácia dessas medidas de proteção e reaplique revestimentos conforme necessário. Você também pode manter registros precisos dessas inspeções e manutenções do sistema de aterramento, incluindo datas, resultados e as ações tomadas. Essas documentações elas podem ser úteis para garantir a conformidade dos requisitos legais e também da garantia dos seus equipamentos. A frequência das inspeções e também das manutenções do aterramento do sistema de energia solar ele pode variar, dependendo do ambiente, clima, condições do local também, condições climáticas. Como regra geral, a gente recomenda que realize inspeções anuais, mas condições, por exemplo, em climas mais severos, eles podem exigir verificações muito mais frequentes. Verifique se todos os componentes metálicos da estrutura estão aterrados. Você pode fazer essa conferência utilizando um multímetro diretamente ali na função de teste de continuidade. Só lembrando, se você é um consumidor e não entende como que faz esse tipo de inspeção, eu recomendo que você não mexa nessa parte de aterramento. Somente profissionais da área e profissionais qualificados devem mexer com qualquer estrutura elétrica que envolve o sistema fotovoltaico ou qualquer parte elétrica. Então, como você percebeu, o aterramento do sistema de energia solar é uma etapa muito importante no processo de instalação de um sistema fotovoltaico, porque ele garante assim a segurança dos usuários e a proteção dos equipamentos elétricos envolvidos, minimizando assim os riscos e garantindo o desempenho eficiente e também confiável desse seu sistema de energia solar. E eu ressalto aqui de novo a importância de contar com profissionais qualificados para realizar o seu projeto e também a instalação do seu aterramento, garantindo assim a conformidade com as regulamentações e também a segurança de todos os envolvidos. Portanto, ao investir em um sistema de energia solar fotovoltaico, não negligencie o aterramento e a segurança elétrica do seu sistema, para garantir assim que ele seja uma fonte confiável e duradoura de energia para sua casa ou até mesmo para sua empresa. Então agora a gente chegou no final do nosso vídeo e você com certeza está por dentro das importâncias de um aterramento em um sistema de energia solar. Mas se ficou alguma dúvida, você já sabe, né? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer em estar te respondendo. Siga o meu Instagram também, @PedroCapriglione, e já aproveita também e faça uma maratona aqui nos nossos vídeos que tem diversos assuntos sobre energia solar fotovoltaica. Eu vou deixar diversos links úteis diretamente aqui na descrição para você. Então vamos dar um salto para o futuro e descobrir como a energia solar pode mudar as nossas vidas seguindo aqui o canal. Então valeu e até a próxima!